Olá, gente, tudo bem? Estou de volta com mais um podcast. Sou o professor Galvão Júnior, jornalista com passagens por rádios do interior e da capital paulista. Além de lecionar, faço pós-doutorado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Minha pesquisa é sobre a obra de Gisela Svetlana Otrivano, que foi professora e pesquisadora da ECA por quase 30 anos. Ela é, gente, uma das pioneiras no estudo do rádio e do radiojornalismo no Brasil. Nos dois primeiros podcasts, falamos das características do rádio e também da mensagem radiofônica, temas que fazem parte do livro A Informação no Rádio, os grupos de poder e a determinação dos conteúdos, escrito pela professora Gisela e republicado desde 1985. Desta vez, falaremos sobre quais são estes grupos de poder mencionados pela pesquisadora. Fique com a gente, é hora de saber um pouco mais sobre a história do rádio no Brasil. Vamos lá! O tema que trataremos agora foi abordado pela professora Gisela Otrivano na dissertação de mestrado que ela defendeu na ECA USP em 1982. A pesquisa tinha como título A Informação no Rádio, Critério de Seleção de Notícias, e deu origem, aliás, ao livro dela, A Informação no Rádio, os Grupos de Poder e a Determinação dos Conteúdos, que é referência para os nossos podcasts. Os grupos de poder passaram a fazer parte do título da principal obra da professora Gisela porque eles são, de certa forma, decisivos para a determinação dos conteúdos e dos rumos do rádio no Brasil. E por que não mostrar a origem dessa influência? Foi isso que a professora Gisela fez, buscando identificar na história os influenciadores do rádio em nosso país. Isso ela fez no capítulo 1, O Rádio no Brasil, entre as páginas 13 e 21. Gisela Otrivano mostra que, apesar do aspecto plural e democrático adquirido ao longo de décadas, o rádio surgiu no Brasil sob a custódia de grupos de poder, sendo que o primeiro surgiu e prevaleceu entre as décadas de 1920 e 1930. Esse grupo era formado pela elite social carioca, composta em grande parte por intelectuais que encontravam no rádio uma forma de deleite personalizado que servia para ouvir conteúdos eruditos, como a leitura de poemas, a audição de óperas e recitais. Era um brinquedo, uma novidade. Afinal, o rádio era uma caixa que falava. Felizmente, havia neste grupo de poder, a elite, pessoas que compartilhavam ideais nobres e diferentes. Essas pessoas encontravam no rádio um meio de comunicação de massa que no futuro alcançaria, como alcançou, grande admiração e respeito popular. Dentre essas personalidades brasileiras que contribuíram para o desenvolvimento do rádio, destaca-se Edgar Roquete Pinto, filho de tradicional família carioca, que foi médico, escritor, antropólogo, etnólogo e ensaísta. Roquete Pinto é tão importante que hoje é considerado o pai da radiodifusão no Brasil. Mas por que ele conseguiu esse prestígio? Bem, ele desejava transformar aquela tecnologia em um poderoso meio difusor de educação e de cultura, que beneficiaria principalmente as camadas menos favorecidas da sociedade. Mas não foi exatamente isso que aconteceu com o rádio em seus primeiros dias no Brasil. Gisela Svetlana Otrivano diz no livro A Informação no Rádio, na página 14, o que aconteceu. Abre aspas. O rádio nascia como meio de elite, não de massa, e se dirigia a quem tivesse poder aquisitivo para mandar buscar no exterior os aparelhos receptores então muito caros. Também a programação não estava voltada para atingir aos objetivos a que se propuseram seus fundadores, levar a cada canto um pouco de educação, de ensino, de alegria. Nasceu como um empreendimento de intelectuais e cientistas e suas finalidades eram basicamente culturais, educacionais e altruísticas. Fecha aspas. Segundo a professora Gisela, a primeira transmissão oficial realizada em terras brasileiras mostrou esse caráter exclusivista, excludente, que era distante das intenções sociais de Roquete Pinto. O rádio foi apresentado oficialmente à sociedade brasileira como principal atração da exposição internacional organizada em comemoração ao centenário da independência no Rio de Janeiro. O rádio, na então capital federal do Brasil, começou sua trajetória histórica em 7 de setembro de 1922. A seguir,
vamos conferir o que disse Roquete Pinto sobre esse importante evento. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, e o governo não a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com esta história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Mas uma andorinha não faz verão. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23. Roquete Pinto já adiantou qual foi a primeira rádio no Brasil, mas falaremos disso já. Antes, é importante destacar que o rádio, aclamado pela elite da época como novidade tecnológica, foi disponibilizado parcialmente à população, que teve acesso aos primeiros conteúdos sonoros apenas por alto-falantes espalhados na Praia Vermelha, pertinho do Pão de Açúcar, cartão postal do Rio de Janeiro. Representantes da elite, alguns poucos privilegiados que foram previamente selecionados, tiveram acesso aos receptores importados e distribuídos especialmente para aquela ocasião, como destacou outro importante estudioso do rádio no Brasil, o professor Walter Sampaio. Uma curiosidade: a primeira pessoa a falar no rádio oficialmente no Brasil foi o presidente da época, Epitácio Pessoa, direto do Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, onde foi apresentada a ópera O Guarani, de Villa-Lobos. Se você não sabe, o Guarani serve de trilha sonora até hoje para o programa radiofônico que está há mais tempo no ar no mundo, A Voz do Brasil. Definitivamente, Gisela estava certa. O rádio nascia como meio de elite. Bem, agora sim, vamos falar da primeira rádio no Brasil. Após a Feira Internacional do Rio de Janeiro, as transmissões elas foram interrompidas, acabaram, para retornarem apenas 7 meses depois, ou seja, no dia 20 de abril de 1923, quando foi inaugurada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Aliás, outra curiosidade revelada pela professora Gisela sobre o rádio. Sabe por que as primeiras emissoras brasileiras tinham no nome as palavras clube ou sociedade? Porque era assim que elas funcionavam. Quem quisesse ouvir rádio pagava mensalidades para ter os aparelhos receptores ou faziam doações às associações que mantinham as rádios em funcionamento. Algo bem parecido, bem próximo a quem consome, por exemplo, televisão por assinatura. Bem, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro não foi diferente, apesar de ter sido fundada por Roquete Pinto e Henrique Moritz, ambos dirigentes da Academia Brasileira de Ciências, que reunia a nata da intelectualidade brasileira. Aos poucos, a Rádio Sociedade configurou-se como propulsora do desenvolvimento da radiodifusão no Brasil, transformando-se em um meio de comunicação inserido definitivamente no cotidiano popular. Graças a essa primeira emissora, o rádio conquistou a atenção, o respeito e a predileção de ouvintes menos abastados, que foram mobilizados durante décadas em importantes eventos históricos pelas ondas sonoras. Desde sua criação no início do século passado, a Rádio Sociedade inovou ao possibilitar acesso à educação, à informação,
à cultura e ao entretenimento. Apenas um detalhe: pesquisas recentes, baseadas inclusive em indicações feitas pelos professores Walter Sampaio e Gisela Svetlana Trivano, revelam que a primeira rádio no Brasil surgiu, na verdade, em 6 de abril de 1919, na cidade do Recife. Trata-se da Rádio Clube de Pernambuco, que é objeto de estudos do professor e pesquisador Pedro Cerico Vaz Filho, que também é pós-doutorando na ECA USP, supervisionado pelo professor Luciano Maluli. Bem, vale lembrar que a Elite, o primeiro grupo de poder, continha também integrantes de outros 2 grupos de poder que definiram os rumos do rádio do Brasil. Quer saber quais foram? Então acompanhe os próximos podcasts que fazem parte da minha pesquisa de pós-doutoramento sobre a obra de Gisela Svetlana Trivano. Você saberá quais foram os grupos de poder e que influência eles tiveram no rádio no passado e, por que não dizer, têm até hoje. Ficou curioso, é? Então fique ligado. Agora fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Referências usadas neste podcast: Gisela Svetlana Trivano, A Informação no Rádio, Os Grupos de Poder e a Determinação dos Conteúdos, São Paulo, Sumos Editorial, 1985. Walter Sampaio, Jornalismo Audiovisual, Teoria e Prática do Jornalismo no Rádio, TV e Cinema, Petrópolis, Editora Vozes, 1971. Reinaldo Tavares, Histórias que o Rádio não contou, do Galena ao Digital, desvendando a radiodifusão no Brasil e no mundo. São Paulo, Negócios Editora, 1997.